Graças e paz, povo, tudo bem? Então vamos dar andamento, né, continuidade ao estudo do livro de 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 3, né? Lembrando que esse livro é escrito por Paulo, Silas e por Timóteo, né? É uma carta, na minha humilde opinião, é a segunda carta escrita por Paulo, né? Mais uma carta conjunta, como já foi dito, uma carta conjunta, mas a segunda carta, não, na minha opinião, não a primeira, mas a segunda carta escrita por ele, né? Ela tem um certo tom de alívio e fala-se um pouco, principalmente no capítulo 4, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, né? E em muitas partes ele cita o dia do Senhor, né? O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos lá para o primeiro versículo do capítulo 3, primeiro versículo do capítulo 3, o primeiro versículo do capítulo 3, percebe-se ali a preocupação de Paulo, o cuidado que ele tinha com o povo de Tessalônica, a ponto de ter ficado sozinho em Atenas, para que ele tivesse notícias do povo de Tessalônica, né? A gente lembra ali que no capítulo 2, versículo 18 de 1 Tessalonicenses, ele fala que ele tentou, pelo menos por duas vezes, voltar à cidade, porém foi barrado por Satanás, né? Então ele está demonstrando nessa carta todo o apreço, todo o cuidado, todo o carinho que ele tinha pela cidade e a preocupação que ele estava com aquele povo lá. Então ele acaba ficando sozinho em Atenas, né? Eu vou trazer um contexto aqui para vocês, né, que está em Atos 17, 14 e 15, né? Paulo, ele desce a Atenas, né? Ele desce a Atenas sozinho, porque o que acontece? Ele está pregando em Bereia, e aí os judeus de Tessalônica descobrem, desce e começam a incitar o povo lá, e ele acaba tendo que fugir, diz assim, Atos 17, 14 e 15. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo, ele desce a Atenas sozinho, né? Só que logo que ele chega lá, ele fala assim, ó, avisem Silas e Timóteo que eu quero que eles venham logo para cá, né? Então, quando eles chegam a Atenas, acredito que não demorou muito tempo, Paulo já deva ter enviado Timóteo a Tessalônica e Silas para algum lugar, que eu acredito ser ou a Macedônia ou Bereia mesmo, voltou para Bereia talvez, mas eu acredito que seja Filipe, né? Por que eu falo que ele ficou sozinho ali? Ele fala que ele está sozinho, mas por que eu digo que ele enviou Silas para algum lugar e Timóteo para Tessalônica? Porque quando nós vamos ver, nós vamos ler o Atos 18:5, né, um pouco mais para frente ali, Atos 18:5, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Né? Então, o que acontece? Paulo está apenas pregando sozinho, envia Silas para algum lugar, provavelmente Filipe, e Timóteo a Tessalônica. Então, ele desce a Corinto. Quando ele desce a Corinto, então chega Silas e Timóteo, juntos, entre aspas, ali, né? Talvez tenham chegado juntos mesmo, mas talvez não tenham chegado um dia, outro no outro. Mas aí eles chegam, então, em Corinto. Então, Paulo realmente estava sozinho. Ele diz ali que parece assim no versículo 1 de 1 Tessalonicenses 3, ele diz assim, ó, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Então, ele realmente ficou sozinho em Atenas. O tempo que ele esteve em Atenas, ele acabou ficando sozinho. E no versículo 2 você vai ver que ele ali está dizendo, por isso enviei Timóteo, né, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Né, e continuando então, o versículo 2, do 2 ao 3, versículo 2, 3 e 4, ele está falando que ele envia então Timóteo, que é um ministro de Deus, para que ele pudesse encorajá-los, para que ele pudesse confirmá-los na fé, animá-los, em outras versões diz assim, animá-los, mas também diz que era para exortá-los, né? Paulo está dizendo assim, olha, eu estou enviando Timóteo para animar, para confirmar a vossa fé, mas para exortar vocês, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações.
com as tribulações que eles estavam perseguindo, né? Como a gente já leu ali no capítulo 2, nos versículos anteriores, ali no capítulo 2, versículo 14, para ser mais exato, ele diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ele está falando assim: vocês estão sendo perseguidos pelos seus compatriotas, pelos seus conterrâneos, né? No capítulo 2, versículo 14. E aqui ele está falando assim: ó, então eu enviei, né, o Timóteo para que ele possa animar vocês, para que ele possa encorajar vocês e para que possa exortar vocês. Porque a gente sabe que vocês estão passando tribulação, a gente sabe que vocês estavam sendo perseguidos, porque nós saímos daí e nós ficamos sabendo que houve perseguição, né? Porque a situação de Jasão, no Atos 17, Atos 17, no versículo 1 ao 9, ele está falando sobre essa situação de Jasão, né? Que foi preso porque estava brigando, né? Paulo, Silas e Timóteo. Então, assim, ó, eu enviei eles para que ele possa animar vocês. E ainda ele diz assim: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Ou seja, o papel de encorajar, de exortar, de animar, mas de corrigir, é um papel do ministro de Deus, né? O ministro de Deus, ele precisa animar, encorajar os homens na fé. No entanto, ele também precisa exortar, ele precisa corrigir. De que forma que faz isso? Corrige-se através do ensinamento das Escrituras, né? Para que todos possam suportar as tribulações, para que as pessoas não achem que viver o Evangelho é um mar de rosas, né? É uma vida fácil, uma vida tranquila, não. Né? Viver o Evangelho não é tão fácil assim. Né? Nós sabemos, nós enfrentamos diversas tribulações, né? E o Senhor nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele disse, nós teríamos aflições, nós teríamos tribulações no mundo, mas era para termos bom ânimo. Então, o papel do ministro de Deus é encorajar, é exortar, é animar, mas também é corrigir. Né? Então, esse é o papel do ministro de Deus. No versículo 3 e 4 ali, né, continuando, então, você percebe que Paulo está encorajando eles, né? Encorajando o povo de Tessalônica. Ele fala assim, olha, nós, quando estávamos aí, já havíamos dito que nós, eu, Paulo, Silas, Timóteo, nós iríamos passar por situações e vocês ficaram sabendo que é o que aconteceu com a gente, né? Então, assim, ele fala assim, ó, não fiquem inquietos com isso. Não se preocupem com isso. A gente já sabia que isso ia acontecer. Por isso, Timóteo está aí, para ajudar vocês. E esse é o nosso dever, nosso papel. Vocês sabiam que a gente iria passar por essas situações, a gente sabia que nós iríamos passar por tribulações e vocês ficaram sabendo o que aconteceu, que provavelmente ali eu penso que seja a situação de Atos 17, do 1 ao 9, a situação da casa de Jasão. E eu acredito que Timóteo, quando chegou lá, ele deve ter falado que os judeus perseguiram, os judeus ali da cidade foram para Bereia quando souberam que Paulo, Silas e Timóteo estavam lá em Bereia e acabaram perseguindo eles lá, tanto que Paulo teve que sair da cidade, né? Acabou ficando Silas e Timóteo lá, como a gente já leu, né? Então, eu acredito que Timóteo deva ter contado as situações em que eles passaram, né? Tanto que ele escreve assim, ó, o que de fato... No 4, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Paulo já imaginava isso, já sabia disso. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Ele diz assim, ó, vocês sabem que isso aconteceu, a gente sabia que a gente ia ser afligido e realmente aconteceu, e vocês sabem o que aconteceu. Então, eu acredito que Timóteo deva ter contado todas as situações pelas quais eles tiveram que passar. No versículo 5, assim como no versículo 1, Paulo novamente demonstra todo o seu carinho, todo o seu apreço, todo o seu cuidado, o amor com os tessalonicenses, né? Mas também demonstra a sua preocupação, né, com a semente que foi plantada naquela cidade. O medo dele é que todo o trabalho dele tenha sido em vão, né? Que ele diz assim, temendo que o tentador, o Satanás, provasse em eles e se tornasse inútil todo o labor.
né? Então ele estava preocupado de que aquilo que ele fez, aquilo que ele apresentou, todo o tempo que ele, entre aspas, gastou, perdeu ali, mas não perdeu, mas gastou ali em Tessalônica tenha sido em vão. Essa era a preocupação dele, mas no versículo 6 até o versículo 8, vocês vão perceber que ali sim está o tom de alívio que a gente está falando da carta de Tessalonicenses. Não somente ali, mas nesse capítulo em especial está logo nesse trecho, né, do 6 ao 8. Percebe-se ali então que o tom de alívio da carta de Paulo, Silas e Timóteo, né, que quando recebe a notícia dos Tessalonicenses, que eles estavam firmados na fé e no amor, com saudades de Paulo e de Silas, então ele fala assim, nós também estamos com saudades de vocês, né, e aí ele diz assim no 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e privações e tribulação. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão caminhando bem, em fé, em amor, né? E isso me alegrou tanto, me alegrou muito, mesmo em condições de privações e em condição de tribulação, eu fiquei muito feliz por ter ouvido isso de vocês da parte de Timóteo, né? Então ele está muito feliz com o povo de Tessalônica que prosseguiu no caminho de Deus, né? E ele diz assim, ó, porque no 8, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, agora eu posso ficar tranquilo, agora eu posso dormir em paz, porque eu sei que vocês estão no Senhor, né? Então ele estava tão preocupado a ponto de ficar sozinho em Atenas, né? Mas quando o Timóteo vem com as notícias de Tessalônica, ele escreve essa carta, como eu disse, num tom de alívio, porque ele fica feliz em saber que, mesmo em meio às tribulações, a semente, né, germinou, nasceu e está dando frutos naquele lugar, né? E eu queria só fazer uma observação em relação a essa passagem de 6 ao 8, né? Tessalônica, mesmo sem um líder, mesmo sem um pastor, né? Talvez tivesse alguém lá como líder e tal, mas sem uma referência forte, os Tessalonicenses, né, mediante aquilo que Paulo, Silas e Timóteo haviam pregado, haviam ministrado sobre eles, se mantiveram em Cristo. Eles permaneceram na palavra, né? Foram criando maturidade espiritual, foram crescendo, né? E por que eu quero destacar isso? A gente já falou nos vídeos anteriores sobre pessoas que falam assim, meu discípulo, ou minha igreja, ou membro da minha igreja, como se num termo de possessão, sabe? Aqui você vê a importância de apontarmos Cristo. Quando nós discipulamos alguém, nós temos que apontar a Cristo e não a nós mesmos, né? Quando nós falamos para alguém, quando nós discipulamos alguém, quando nós ensinamos alguém, discipulamos alguém, nós não temos que fazer ela dependente de nós temos que fazer ela independente de nós. Não independente no sentido de eu não preciso de mais ninguém, mas independente assim, olha, mesmo quando eu não estiver perto, mesmo se um dia eu precisar ir embora daqui, você ainda vai permanecer em Cristo, porque essa é a preocupação de Paulo. Paulo, ele ensinou aquilo que deveria ter sido ensinado, tanto que aquele povo não se perdeu, mesmo ele estando longe, mesmo ele não conseguindo voltar, mesmo ele não conseguindo fazer um discipulado. O tempo que ele permaneceu com os Tessalonicenses foi suficiente para eles permanecerem na fé. Por quê? Porque ele apontava a Cristo, né? E como a gente disse nos vídeos anteriores, às vezes nós fazemos as pessoas serem dependentes de nós. Se eu não for, o fulano não vai. Se eu vou para lá, o fulano vai. Se eu vou para cá, o fulano vem. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, um dia você vai morrer, né? E as pessoas vão precisar caminhar sozinhas. Ou um dia você vai precisar se mudar, né? Como nós tivemos que nos mudar. E as pessoas precisarão permanecer em Cristo. Então, o discípulo você faz para Cristo. Você aponta a Cristo, você não pode apontar a si mesmo, né? Porque se elas ficarem dependentes de você, isso vai sobrecarregar a sua vida, né? Porque uma hora você não vai aguentar mais, esse cara não sai do meu pé, ele não desenvolve, não vai para frente. E tem a questão de assim, e se você um dia for embora? E se você um dia morrer? Como essa pessoa vai ficar? Vocês estão entendendo?
Então, essa é a importância de nós apontarmos Cristo nos nossos discipulados, ao invés de apontarmos a nós mesmos, né? Entendendo, né, que o véu já foi rasgado, né? Então, o véu que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar, o que separava os sacerdócios, do sumo sacerdócio, ou o povo da presença de Deus, né, foi rasgado. Não, então, assim, qualquer pessoa, se ela quisesse chegar a Deus, ela pode chegar a Deus. A princípio, precisa-se de um intermediário? Sim, nós estamos aqui para intermediar, para orar, para interceder. No entanto, você tem que fazer com que ela chegue a esse lugar sozinha, né? Que se achegue a Deus sozinha, que se achegue à presença de Deus sozinha. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Assim como Deus fala com um pastor, com um líder, com um ministro de louvor, com um ministro do evangelho, com um ministro dele, Deus também pode falar com qualquer outra pessoa, né? Se essas pessoas se prontificarem, né, e desejarem estar em Deus. Amém? Então, nesses versículos eu entendi dessa forma assim, tirei essa lição, porque hoje em dia nós parece que queremos fazer discípulos para nós. Queremos, como já foi dito, nós queremos que a nossa igreja tenha mais pessoas, que, fulano é meu discípulo, fulano não sei o que, o Beltrano, esse tipo de coisa, sabe? Então nós temos que apontar sempre a Cristo, para gerarmos um coração cristão verdadeiro dentro dessas pessoas que discipulamos e para não nos sobrecarregarmos também, né? Porque uma hora talvez você não esteja tão bem para atender alguém, para conversar com alguém, e ao invés de você atender e fazer bem essa pessoa, você acaba fazendo mal, porque você já está irritado, já está cansado. Bem? Vamos então para o versículo 9, né? O versículo 9 é quase que eu quero fazer quase que uma ligação nos versículos anteriores, uma ligação nos versículos anteriores, mas por quê? Porque Paulo ele mostra toda essa gratidão a Deus, né? Ele faz toda uma obra de evangelismo naquela região, né? E faz toda a obra de evangelismo em Tessalônica, né? E ainda assim, ele coloca Deus, fala assim, olha, eu não sei como posso agradecer a Deus, não há palavras para descrever a alegria que eu sinto de ver vocês dessa forma. Ele está dizendo assim, Deus é maravilhoso, né? E mesmo ele tendo pregado o evangelho naquele lugar, ele fala assim, olha, a glória é de Deus, né? Assim como ele disse no capítulo 1 desse texto, né? Desse primeiro Tessalonicenses, ele está falando assim, ó, no capítulo 2, desculpa, eu não vim aqui não busquei glória de ninguém, né? Não estou aqui buscando bajulação, nada nesse sentido. Ele está falando isso, então ele está falando, ó, glória a Deus que vocês estão bem. Glória a Deus que vocês estão caminhando sozinhos, né? Em 1 Tessalonicenses 5 e 6 ele fala sobre isso. Ele fala assim que ele não veio buscar glória, ele não veio... 5 e 6, ó, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, você percebe que realmente eles não estão buscando glória quando ele diz assim, olha... não sei como eu posso agradecer a Deus, né? Estou muito feliz de vê-los dessa forma. No versículo 10 ele diz assim, orando dia e noite, né? Eu acredito que seja, não que ele não orasse de dia e de noite, mas eu acredito que seja uma força de expressão ali, né? Usada por Paulo, Silas e Timóteo, dizendo assim, ó, nós estávamos constantemente orando para vos ver pessoalmente, né? Eu creio que ele está dizendo isso, olha, nós oramos com o máximo de empenho, né? Para a gente poder ver vocês o quanto antes, para podermos nos ver pessoalmente, né? E ainda ele diz assim, reparar as deficiências da vossa fé. Paulo não cita nada em específico do que seria essa deficiência da fé, mas eu acredito assim, porque por ser um povo pagão, né, então deveria ter muitas coisas, muitos ensinamentos morais e doutrinários que Paulo precisava dar ao povo de Tessalônica, né, por causa do paganismo que prevalecia naquela região. Então, as deficiências da vossa fé, reparar as deficiências da vossa fé, eu acredito que seja sim, essa deficiência moral e doutrinária. Porém, também nós podemos entender que assim, o caminhar com Deus
é um crescimento diário, né? Então, assim, hoje eu preciso reparar minhas deficiências da minha fé. Amanhã precisarei reparar ainda. Todos os dias nós temos que ajustar alguma coisa na nossa vida. Todos os dias nós temos que lutar, né? Em Gálatas nós lemos lá, em Gálatas 5, assim, a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, eu creio que a gente precisa diariamente estarmos reparando as deficiências da nossa fé. Né? Não é uma coisa assim, pronto, agora está resolvido, nunca mais, não tem mais problema, sou um santo, né? Não há mais pecado em mim, não há mais erro, não. Todos os dias nós precisamos reparar a nossa fé. Então, talvez seja isso que Paulo também queira dizer. Pode ser a questão da moral e doutrinária daquela cidade, né, por ser uma cidade que se converteu do paganismo, de pessoas que se converteram do paganismo, mas também pode-se ser essa questão diária, né, de uma luta diária, do cotidiano, do evangelho, de sempre estarmos aprimorando a nossa fé, renovando a nossa fé, sempre estarmos em busca do melhor de nós mesmos em Deus. No versículo 11, do versículo 11 ao versículo 13, é uma oração de Paulo, já estamos quase no finalzinho desse capítulo. Do versículo 11 ao versículo 13, como título, o subtítulo dessa passagem fala, né? No meu fala assim, oração de Paulo pelos Tessalonicenses. É uma oração de Paulo, né? Assim como sugere esses subtítulos desses versículos. E por que Paulo ora, né? Nesses versículos? Eu separei três itens ali, né? Paulo, ele ora por um reencontro. Ele quer novamente ver esse pessoal. Acredito que nas próximas viagens isso deva ter acontecido. Nas outras viagens que ele fez, ele deva ter voltado a Tessalônica. Mas Paulo, ele ora por esse reencontro. Ele fala assim, olha, estou orando para que a gente possa se encontrar novamente. Ele ora por uma unidade. Né? Ele fala assim, do amor de uns para com os outros e para com todos, né? Como também nós para convosco. Ele ora pelo amor de uns pelos outros, né? Então ele ora, de certa forma, por uma unidade naquele lugar. E ele ora ainda por uma constância, né? Para eles se manterem na fé, que permaneçam separados firmes até a volta de Cristo, que permaneçam em santidade, separados até a volta de Cristo. Né? Paulo, então, ele ora por essas três coisas, por um reencontro, por uma unidade e pela constância, pela permanência deles em Cristo. Né? No versículo 13, em específico, é mais uma citação escatológica de Paulo, né? Do grande e terrível dia do Senhor, como dizem em Joel 2,31. Por que grande e terrível? Né? Grande para quem encontra justificação em Cristo Jesus, mas terrível para quem não encontra essa justificação. Então, Paulo ali, ele fala assim, olha... na presença de nosso Deus e Pai, na parte B desse versículo, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo ele cita então Zacarias 14:5, né? A parte B desse versículo também, que diz assim, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Né? Esses santos, eles podem ser interpretados tanto como os eleitos, mas eu não interpretaria dessa forma, mas existe essa possibilidade de se interpretar como os eleitos, como os salvos, os justificados, os escolhidos, né? Mas provavelmente, na minha humilde opinião, mais uma vez, esses santos sejam os anjos, né? Que está descrito ali em Mateus 24:31, naquele sermão escatológico de Jesus Cristo. Mateus 24:31, 30:31, deixa eu abrir aqui para vocês. Que diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Mateus 25:31 também fala, né, desses anjos, olha. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então eu creio que essa citação de Tessalonicenses... e Judas também, Judas 14, né? Deixa eu abrir Judas 14 aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente ele. Judas 14.
Judas 14 diz o seguinte: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Então, eu entendo sim que essa citação de Paulo, Silas e Timóteo no versículo 13 do capítulo 3, quando ele diz assim: na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, eu creio que ele está falando do dia do Senhor, né? E esses santos seriam, então, esses anjos que viriam nos buscar e reunir os escolhidos, os eleitos, né? Os justificados pela fé em Cristo Jesus. Tá bom, gente? Se tiverem alguma dúvida, né, nos comuniquem, nos mandem mensagem, mas é isso. Esse capítulo é bem curtinho, então ficou um vídeo mais curto, tá bom? Deus abençoe vocês.